Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Clara, sou estudante de medicina e eu tô cansada, então vocês relevam esse vídeo, tá? Mas o vídeo de hoje vai ser sobre neurofarmacologia. Eu vou iniciar falando que a gente tem os nossos neurotransmissores, né? Que é a dopamina, a noradrenalina, a serotonina, a acetilcolina, enfim, são um, dois, três, quatro, cinco. São cinco que a gente tem. Dopamina, noradrenalina, serotonina, acetilcolina. Não, são só quatro mesmo. Só quatro que a gente tem. Basicamente eu vou falar de cada um deles e quais fármacos que vão atuar dentro dessa área aqui. Iniciando de primeira, a gente tem a acetilcolina. A acetilcolina, ela basicamente vai estar muito relacionado com a memória, com o nosso aprendizado em si. Então, quando você tem algum defeito na acetilcolina, que ela é um neurotransmissor, provavelmente você vai ter alguma doença que envolva a memória e o aprendizado. No caso que a gente tem aqui, é justamente o quê? O Alzheimer, né? Que é essa doença que faz com que você se esqueça. Então, por exemplo, onde que a gente encontra acetilcolina no nosso cérebro? Existe uma região, são duas regiões principais que a gente encontra, mas tem uma região específica que ela tem... Assim, esses neurotransmissores, eles vão... Antes de eu explicar, falar sobre cada um, deixa eu só falar que eles vão atuar basicamente em todo o sistema nervoso central. Eles não vão atuar apenas em uma área, então eles atuam em tudo. Então vai ter situações que se você tem algum problema em um neurotransmissor, vamos supor justamente na acetilcolina, vai envolver muitas outras coisas, vai alterar totalmente o seu sistema nervoso. A serotonina, por exemplo, ela vai atuar no sono, na fome, enfim. Então, tipo assim, se você tiver problemas com a serotonina, você vai ter alteração na fome, você vai ter alteração no sono, na peristalse, assim, do seu intestino, sabe? Então, você mexendo, tem algum problema em algum neurotransmissor, vai causar muitas coisas no seu sistema nervoso central. Por isso que neurofarmaco é muito intenso, assim, pelo menos pra mim. Então, voltando a falar sobre a acetilcolina foi o que eu falei, ela é o neurotransmissor que está relacionado com o aprendizado, né? Com a memória em si. E aonde que a gente encontra principalmente a acetilcolina? A gente vai encontrar no núcleo basal de Meynert, eu acho que é assim que se fala, que é onde tem o principal, que é o armazenamento de acetilcolina, né? Onde tem muita acetilcolina. O que acontece? Os neurônios, existem os neurônios colinérgicos, e esses neurônios colinérgicos, eles são os neurônios do núcleo de Meynert, né? Então, assim, esses neurônios, eles usam muito acetilcolina, eles que vão produzir acetilcolina. Então, quando você tem uma degradação desses neurônios colinérgicos, você não vai ter a produção da acetilcolina. Se você não tem a produção da acetilcolina, você não vai conseguir formar uma boa memória, você não vai conseguir ter um bom aprendizado. Então, já falei que esse é o mecanismo, então, no caso, que você tem da doença do Alzheimer em si. O Alzheimer, você vai ter uma degradação, uma destruição desses neurônios colinérgicos. Então, se você tem uma destruição dos neurônios colinérgicos, não tem como produzir acetilcolina. Foi o que eu falei. Não produz, a memória ela vai pros caralho, né? Vamos falar assim, né? A memória e o aprendizado você vai reduzir, vai estar bastante reduzidos, né? Então, olha só, a acetilcolina, ela vai atuar nos receptores muscarínicos, tá? Ela atua, ela fica bastante distribuída ali no sistema nervoso central, exceto no cerebelo, tá associada com a memória, que nem havia falado, e ela situa-se em uma pequena área formando os núcleos magnocelulares. Então, ela vai estar numa região lá que vai formar esses núcleos magnocelulares. Magno vem de grande, então de grandes células, vamos dizer assim. Só que esses núcleos, eles estão localizados ali no núcleo basal de Meynert, né? Então, por isso que é nessa região de Meynert que está localizada bastante acetilcolina. Então,
Então, olha só, em relação ao Alzheimer, o Alzheimer, ele é uma doença que se caracteriza por um déficit de memória de repetição, então a pessoa ela vai ter problemas na memória. E o mal do Alzheimer se caracteriza pela deficiência da acetilcolina. Justamente, você vai ter a deficiência da acetilcolina, porque no Alzheimer você vai ter a degradação dos neurônios colinérgicos, então você não vai ter a produção da acetilcolina, sabe? Aí tem o tratamento do Alzheimer. Qual que é o tratamento do Alzheimer? Você vai utilizar fármacos que vai inibir a acetilcolisterase. O que acontece? A acetilcolisterase, ela é uma enzima que vai degradar que degrada a acetilcolina. Então, assim, como você já tem pouca acetilcolina na sua fenda sináptica por causa dessa deficiência causada pela destruição dos neurônios colinérgicos, o objetivo que a gente quer é fazer com que a pouca acetilcolina presente ali na fenda sináptica dure, né? Ela fique mais tempo na fenda sináptica do que o normal em si. Então, você vai usar remédios, fármacos, que vai inibir a ação da acetilcolinesterase, né? Então, se você inibe a acetilcolinesterase, que é a enzima que degrada a acetilcolina, então você vai estar inibindo a degradação da acetilcolina. Então, a acetilcolina ela vai permanecer durante mais tempo na fenda sináptica. Então, tem como você melhorar um pouco a memória, o aprendizado, assim, da pessoa que tem o Alzheimer. Então, o tratamento do Alzheimer é você utilizar fármacos que inibem a enzima acetilcolinesterase, destruidora da acetilcolina. Então, o fármaco que a gente utiliza, acho que não tem o nome deles, tem sim, que eu anotei. É a rivastigmina e galantamina. São esses dois fármacos, rivastigmina e galantamina, que eles vão atuar justamente inibindo a ação da acetilcolinesterase, né? O que está proscrito aqui? O que está proibido você aplicar no paciente que tem Alzheimer, anticolinérgicos, porque a gente precisa da ação dos neurônios colinérgicos para produzir acetilcolina. Se você está dando um neurônio, se você está dando um remédio que bloqueia a ação dos colinérgicos, não vai ter também a produção da acetilcolina, sabe? Então, é proibido, é proscrito você fazer a utilização de anticolinérgicos para tratar o Alzheimer, porque vai causar totalmente o efeito, vai piorar a situação do Alzheimer. Então, o que a gente deve prescrever? Fármacos que vão inibir a acetilcolinesterase. Acetilcolinesterase. E são esses fármacos que eu falei. É a rivastigmina e galantina. Ou rivastigmina galantina, que a gente tem aqui. Coisa que a gente evita é sedativos também, tá? Porque os sedativos, eles também bloqueiam a ação da acetilcolinesterase. Então, você evita anticolinérgicos e sedativos. Quais são os fármacos que são anticolinérgicos aqui? A gente tem a atropina e a escopolamina, tá? Esses são dois fármacos que, pro Alzheimer, você não faz de jeito nenhum, está proscrito, tá? Eles são da espécie do gênero Datura, tá bom? E esses dois, tanto a atropina quanto a escopolamina, eles podem causar delírio e alucinação. Então, a pessoa pode achar que está sendo perseguida, tem situação de grandeza ou alucinações, né? Então, ver coisas que não deve ver, sabe? E que mais? Elas são parasimpaticolíticos, ou seja, elas vão diminuir elas vão diminuir a ação do sistema parasimpático e elas vão meio que
aumentar a ação do sistema simpático. Então, o paciente ele tem aumento da frequência cardíaca, ele vai ter vasoconstrição, vai ter midríase, xerostomia, vai ter várias coisas em si. Então, na parte de acetilcolina que a gente tem é isso. Então, a acetilcolina é o quê? É o hormônio. O hormônio não, é o neurotransmissor que está relacionado com o aprendizado, com a memória. Ele está lá nos núcleos de Meynert. E nesses núcleos de Meynert é onde tem os neurônios colinérgicos que vão produzir a acetilcolina. Então, esse é o papel deles. Na doença do Alzheimer, você vai ter a degradação desses neurônios, então você vai ter pouca acetilcolina. Para o tratamento do Alzheimer, você vai ter que utilizar fármacos que vai inibir a acetilcolinesterase. Então, a gente tem justamente esses dois que eu havia citado o nome, que é a rivastigmina e a galantamina. E você deve evitar anticolinérgicos, por exemplo, a atropina e a escopolamina, mais sedativos que são anticolinérgicos. Então, eles vão atuar inibindo a ação do colinérgico, né, dos neurônios colinérgicos, que vai, consequentemente, diminuir a acetilcolina em si. E justamente os fármacos, por exemplo, a atropina. A atropina, se vocês não lembram, elas vão aumentar a frequência cardíaca. Então, a atropina na bradicardia, por exemplo, é a única que a gente usa. E a escopolamina, ela diminui o enjoo. Então, esses dois fármacos em si não usa no caso do Alzheimer, proscrito. Em relação à dopamina. A dopamina, ela tá muito relacionada com o sistema recompensa, né, que a gente tem. Então, ela tá relacionada com o prazer e com a motivação. Então, quais são as doenças que estão relacionadas com o defeito da dopamina que a gente tem? Justamente a doença de Parkinson e a esquizofrenia. O Parkinson é quando você tem a baixa quantidade de, vamos dizer assim, de dopamina. Você tem uma hipoatividade da dopamina. A atividade da dopamina está baixa. Agora, no caso, a esquizofrenia é quando você tem já uma hiperatividade da dopamina. Então, a atividade da dopamina ela está muito alta em si. Então, olha só, a dopamina ela está envolvida com vários distúrbios, como a doença de Parkinson, esquizofrenia, déficit de atenção, distúrbios endócrinos e dependência de drogas. O que acontece? Distúrbios endócrinos, gente, porque ela vai atuar, se não me engano, na hipófise, ela também vai estar relacionada com a prolactina em si, tanto que eu acho que ela inibe a prolactina. Então, grávidas, elas têm que fazer o uso de Plasil para injetar o leite em si, né, vamos dizer assim. E dependência de drogas, porque como que ela está envolvida com o sistema de recompensa, então faz que a pessoa queira mais e mais e mais, que vai gerar mais dopamina, vai gerar aquele prazer e vai consequentemente viciar, né? Então, os neurônios dopaminérgicos, os neurônios que necessitam da dopamina, quando tem falta de dopamina, vai basicamente morrer, né, esses neurônios em si. E a dopamina, né, os neurônios dopaminérgicos, eles têm as vias. São 3 vias principais que a gente tem, que é a via nigroestriatal, que é basicamente a via responsável por 75% da dopamina no cérebro, né? A dopamina, ela vai estar relacionada com 2 vias, né? Vou já adiantar falar, que é a via direta e a via indireta. A via direta, ela facilita a sua movimentação. A via indireta, ela acaba inibindo. O GABA é o momento que você, na verdade, ela não inibe o GABA, né? Ela vai meio que ativar o GABA. Na verdade, não, a via indireta realmente. A via indireta vai ter a dificuldade para se movimentar, que meio que ativa o GABA, né? Assim, por que eu tô falando isso? Porque a gente sabe se a dopamina ela atua na via direta, em que consiste que ela vai facilitar os movimentos,
Com a falta da dopamina, quem vai estar mais ativado justamente é o GABA, que vai dificultar a movimentação. Por isso que na doença de Parkinson, a pessoa ela não consegue, ela fica com tremores, né? Ela não consegue realizar os movimentos direito assim, porque vai estar com baixa dopamina, então a via direta ela vai estar funcionando pouco e a via indireta, o GABA, vai estar funcionando muito, sabe? Vamos dizer assim. Mas voltando lá para as vias, né? Existe a via nigroestriatal, que é responsável por 75% da dopamina no cérebro. É nessa via que está responsável pelos efeitos colaterais motores, né? Dos antipsicóticos. Tem a via mesolímbica, ou se não, via mesocortical, que basicamente aqui está associada com o sistema límbico. Então, aqui vai estar relacionado justamente com o prazer que a pessoa tem, com a motivação que a pessoa tem. E o sistema túbero-hipofisário, que é onde vai estar relacionado com a produção dos hormônios em si, né? Que vai regular a secreção dos hormônios. E tem os receptores dopaminérgicos, basicamente em si. Como que eu vou explicar isso aqui agora? Essa parte aqui é um pouco confusa, porque a dopamina, ela tem dois receptores, que é o D1 e o D2. O D1 vai ter os receptores D1 e D5, e o D2 vai ter os receptores D2, D3 e D4. Então, sabe, quando a gente fala do receptor D2, do D2 em si, o D1 e o D2, eles são mais abundantes e disseminados. Só que o D2 está presente na hipófise. O D3, ele está relacionado ao sistema límbico, mas não... por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, os antipsicóticos, eles vão atuar no receptor do tipo D2. Do D2, que inclui o D2, D3 e D4. Por quê? Porque o antipsicótico ele vai atuar realmente, ele quer atuar no sistema límbico. E como o D3 tá no sistema límbico, mas ele faz parte do D2, sabe? Então, por exemplo, qual que é a função, o que os antipsicóticos vão fazer? Vai inibir o D2. Só que quem tá dentro do D2? O D2 e o D3 e o D4, sabe? Eu falei que essa parte é um pouco confusa, mas... Enfim, é porque tem a ação dos antipsicóticos que eles vão inibir a dopamina no sistema mesolímbico ali, no sistema límbico em si, que faz parte do D2. Só que quem atua é o D3, sabe? Meio confuso, pois é. Então, olha só. Sobre o controle motor. Calma aí. Dos efeitos colaterais que a gente tem dos psicóticos, né? Eles vão atuar no sistema límbico. Então, eles vão atuar ali no negócio do prazer e da motivação, os antipsicóticos. Só que o efeito colateral que ele tem é justamente distúrbios no movimento. Por quê? Foi o que eu falei. Ele vai inibir o D2. O D2 em si, o receptor D2. Vou falar lá D2 grande, que é o receptor. Dentro do D2 grande tem o D2 pequeno, tem o D3 e o D4. Novamente, o D3 tá onde? Tá na via mesolímbica. Só que ele inibe o D2 pequenininhozinho, sim, sabe? O Dzinho, o D2 pequeno. Também, porque ele vai atuar inibindo o D2ão grandão, porque ele vai inibir o D3. Ele quer inibir o D3, só que o D3 tá dentro do D2 grande. Só que quando você inibe o D2 grande, você acaba inibindo o D3 em si, né, que é o nosso objetivo para tratar a alucinação, psicose, assim, que a gente tem. Só que você vai inibir também o D2 pequenininho. E o D2 pequenininho, ele tá junto com o D1, eles são muito abundantes. Eles são, tipo assim, tá muito relacionado com essa parte de movimentação, né, do controle motor. Então, um dos efeitos colaterais dos antipsicóticos, do que a gente tem aí em si, é justamente o distúrbio de movimento, sabe?
Em relação por que a dopamina ela causa dependência, olha só. O estímulo dopaminérgico produz aumento da atividade motora e das vias de recompensa. Então, o aumento das vias de recompensa que causa essa dependência química. Aí foi que eu falei. Então, tem essa parte, né, do controle motor, né? Então, a dopamina ela vai atuar nessa parte de movimentação, atua também no sistema de recompensa, atua no controle endócrino, né? Então, foi o outro exemplo, foi que eu falei, que a dopamina ela vai bloquear a prolactina, então você bloqueando a prolactina não vai ter essa produção de leite, né? Eu falei errado, né? Quem injeta leite é a ocitocina, na verdade. A prolactina ela vai bloquear essa produção de leite, então por isso que grávidas, gestantes têm que tomar o Plasil, que é a metoclopramida, né, que é um antagonista dopaminérgico, né? Então vai bloquear essa ação da dopamina. E a dopamina, ela tem um papel importante na produção de náuseas e vômitos devido aos receptores D2. Então ela vai causar, se você quer causar vômito no paciente, dá dopamina para ele. Aí, em relação ao Parkinson, que nem eu falei, né? O Parkinson, ele depende da hipoatividade da dopaminérgica. Então, você só tem Parkinson quando você tem uma baixa atividade da dopamina. Aí os sintomas do Parkinson é bradicinesia, né, rigidez muscular, tremor em repouso. Para você tratar o Parkinson, você tem que utilizar o fármaco levodopa, que é o principal fármaco que a gente tem, que é o fármaco, esse levodopa, ele é um agonista dopaminérgico, então ele vai atuar ajudando na ação da dopamina, sabe? Eu tô pausando aqui, gente, porque eu tô fazendo um resumo também ao mesmo tempo aqui, tipo, das partes principais, tá? Então, não ignorem. Aí tem a fisiopatologia, que é o seguinte, é a substância negra no cérebro lá, ela que vai produzir a dopamina. E tem também o GABA. O GABA, ele que inibe as funções motoras, as estruturas motoras. Então, no Parkinson, quando você tem a perda do neurônio dopaminérgico, causa uma desregulação das vias motoras, levando a uma inibição do movimento em si. Foi o que eu expliquei. A dopamina, ela vai atuar na via direta, que vai facilitar a movimentação. E quando ela atua na via direta, ela acaba atuando na via indireta. Então, ela vai bloquear o efeito do GABA. Então, ela vai bloquear essa falta de movimento em si. Quando você tem baixo nível de dopamina, essa dopamina ela não consegue bloquear o efeito do GABA. Então, o GABA, ele acaba ficando mais ativado, né? Agora, dessa vez, o GABA que tem uma hiperatividade. Então, vai ter essa dificuldade motora em si. Agora, no caso da esquizofrenia, a esquizofrenia, ela já é o contrário, ela já é o contrário do Parkinson em si, porque a esquizofrenia é a hiperatividade da dopamina. Então, a dopamina, ela tá atuando demais. Então, aqui nesse caso, você tem que dar um antagonista dopaminérgico, né? Então, olha só, a esquizofrenia, ela é uma psicose considerada um transtorno do neurodesenvolvimento em si. E seu componente genético é de alta hereditariedade, tá? E quem tem esquizofrenia é um paciente que tem delírio, tem alucinações devido a essa hiperatividade dopaminérgica, né? Então, você vai ter que utilizar fármacos que são antagonistas da dopamina. Qual que é esse? São 2 fármacos que a gente tem aqui, que é o droperidol e a metoclopramida, que a gente tem em si. Calma aí, deixa eu anotar. Só que assim, gente, tem um problema no caso da esquizofrenia, porque os fármacos antagonistas da dopamina, né, antagonistas dopaminérgicos, se você está diminuindo a ação da dopamina, vai causar talvez os sintomas do Parkinson lá, né? Então, pacientes que têm esquizofrenia fazem uso de fármacos antidopaminérgicos podem ter as chances dele ter o que a gente chama de síndrome coronariana, né? Então, pode causar os mesmos sintomas que... Síndrome coronariana não, aliás. Síndrome parkinsoniana, né? Então, pode causar os mesmos sintomas que o Parkinson em si. Aí, o tratamento vai ter que suspender o fármaco em si, né?
Assim, como que a esquizofrenia, ela pode causar alucinação e delírio, e você tem, por exemplo, você usa um antidopaminérgico, ele pode ter risco de levar a uma síndrome parkinsoniana. Outros remédios que você podem utilizar são antipsicóticos, né, em si, que vão atuar na serotonina em si. Então, por exemplo, você pode utilizar a olanzapina ou senão a quetiapina, que são antipsicóticos, que tem mais ação na serotonina do que na dopamina em si. Então, eles evitam que o paciente tenha essa síndrome parkinsoniana em si, sabe? Então, ou você tira o fármaco, suspende o fármaco, ou senão você usa antipsicóticos que vão atuar na serotonina. Tem um outro antipsicótico que é o clorpromazina, que ele dá sono. Então, o paciente ele tem o paciente tem psicose, mas ele tem insônia também, então uma opção que você pode dar é esse clorpromazina para ele, tá bom? E tem as toxicidades aqui que eu vou falar sobre ela. Por exemplo, quando você faz o uso desses antidopaminérgicos, né, como a dopamina, ela está relacionada com o sistema recompensa, com a motivação e tudo mais, você pode ter a impressão que o paciente está com depressão, mas a gente fala que é uma pseudodepressão, não é que o paciente está depressivo em si, é que ele só tem uma mudança do comportamento em que ele fica alheio, né, o paciente ele fica alheio, ele aparenta estar deprimido, mas não é que ele esteja deprimido, sabe? Outras coisas que pode causar, né, foi o que eu falei, a síndrome de Parkinson, pode causar problemas cardíacos em si. Na gravidez tem efeito tetratogênico, que significa que pode alterar a morfologia do feto em si, sabe? E existem algumas síndromes, né? Existe a síndrome Calma aí, deixa eu só anotar aqui. Olha só, a primeira síndrome que a gente tem é a síndrome neuroplética maligna. O que acontece? Basicamente, ela é como se fosse o Parkinson, mas não é o Parkinson em si. Por quê? Aqui o paciente ele vai ter rigidez da musculatura, vai ter só que vai ser de forma aguda. O Parkinson já é crônico, né? O paciente, então, ele tem. Se você ler o caso em que o paciente tem rigidez da musculatura, tem febre alta, tem leucocitose, tem aumento da pressão arterial, da pressão arterial, da frequência cardíaca. Isso tudo está relacionado porque ocorre um bloqueio muito rápido dos receptores da dopamina, levando a uma grave síndrome extrapiramidal. Então, por exemplo, a síndrome parkinsoniana você tem uma degradação da dopamina, né? A dopamina não funciona. Aqui acontece porque você vai ter um bloqueio dos receptores da dopamina. Então, a síndrome, o Parkinson vai ser o quê? O Parkinson, ele vai ser uma rigidez da musculatura, mas de forma crônica, não é aguda e não tem febre. O paciente está fazendo uso de um antidopaminérgico. Aí tá fazendo uso de um antidopaminérgico, apresentou febre alta, leucocitose por estresse, taquicardia, hipertensão, rigidez da musculatura de forma aguda, então você já logo pensa nessa síndrome neuroplética maligna. Agora o paciente, por exemplo, tem outra síndrome aqui. Tem a síndrome hipertérmica, onde o paciente ele vai ter febre alta, tem taquicardia, tem hipertensão também, tem edema agudo, mas, por exemplo, essa síndrome hipertérmica, ela é causada por um remédio, por exemplo, chamado haloperidol. Então, se está fazendo uso de haloperidol, deu os efeitos adversos, sabe que é uma síndrome hipertérmica. Existe a síndrome serotoninérgica, que é onde você tem o excesso da serotonina. Então, o paciente, basicamente, essa síndrome serotoninérgica, ela está envolvida em pacientes que fazem uso de antidepressivo. Então, o paciente, por exemplo, ele tem peristalse aumentada, então ele vai ter diarreia. Pode afetar também o sono dele, o humor dele, o apetite dele em si, sabe? E... o que mais? Peraí. E tem a síndrome neuroplética. A síndrome neuroplética, só que dessa vez não é a maligna, existe a síndrome neuroplética maligna,
E a síndrome neuroplástica... Não, minto, acho que é a mesma coisa. É a mesma coisa, eu acho. Aqui é a mesma coisa. Isso. A gente tem a noradrenalina agora. A noradrenalina, ela tá localizada no locus ceruleus, que é onde é a principal fonte de dopamina no cérebro. São silenciosos durante o sono e ativos ao despertar, né? A noradrenalina lembra do sistema luta-fuga, né? Então, vai aumentar a frequência cardíaca, pressão arterial, vai fazer midríase, vai ter xerostomia, entre outros em si, sabe? Gente, seguinte, na noradrenalina, foi o que eu falei, tem o sistema luta-fuga. Uns fármacos, né, muito conhecido que vai atuar aqui é justamente as anfetaminas. As anfetaminas, elas vão aumentar a liberação das catecolaminas, né, então vai manter o paciente em alerta, vai manter a pessoa, no caso, em estado de vigília em si, né. A gente tem uma hipótese que é o seguinte: a depressão, no caso, ela seria a diminuição da noradrenalina, né? Porque a noradrenalina está relacionada com esse sistema de luta ou fuga, né? De manter a pessoa ativa, vamos dizer assim, né? Então, tem essa hipótese de que a depressão é uma doença causada pela deficiência de noradrenalina, norepinefrina, mesmo nome, que precisa de tratamento farmacológico e terapêutico. Aí a gente também tem aqui, porque eu tô seguindo um resumo que só vai tacando as informações, né? Mas basicamente tá falando sobre o Rivotril ou clonazepam, né, diazepam, que são benzodiazepínicos, né, que eles são agonistas do GABA, né? E como o GABA, ele meio que peraí. Tá certo, olha, eles vão relaxar o músculo porque, ó, fiquei na dúvida porque minha cabeça estava confundindo. O GABA em si, ele não dificulta o movimento sozinho. O que acontece é que quando os benzodiazepínicos, como o clonazepam, que é o Rivotril em si, eles aumentam a ação do GABA nos neurônios, então eles amplificam a inibição do sistema nervoso central. Ou seja, mais GABA significa mais cloreto entrando nas células, deixando os neurônios mais inibidos, né? Então, quando isso acontece em áreas do cérebro que controlam os movimentos, a pessoa fica com menos coordenação, fica mais relaxada, a musculatura fica mais relaxada e, em alguns casos, tem dificuldade para mover. Então, o efeito geral do GABA, o efeito geral no caso desses benzodiazepínicos, é você inibir o sistema nervoso central e não o GABA diretamente, sabe? O GABA só vai estar ali influenciando, que vai causar o relaxamento da musculatura aí. Existe a depressão unipolar e a depressão secundária, que basicamente... Por exemplo, eu não vou falar da depressão unipolar, é só basicamente ela atua em um polo do cérebro. Agora, a depressão secundária, ela é secundária a alguma doença. Por exemplo, um hipotiroidismo vai causar uma depressão, uma doença inflamatória, a doença do Parkinson, né, causa também, entendeu? Enfim. Que mais que eu posso falar aqui? Em relação à serotonina, a serotonina é o seguinte, gente. A serotonina, ela tá localizada nas linhas de RAF, tá? Na linha média de RAF, e ela tá relacionada com a injeção de triptofano. Então, assim, para que haja produção de serotonina, é necessário que durante a nossa alimentação tenha esse triptofano. O triptofano não é produzido no nosso corpo, a gente realmente só consegue ele através da alimentação. E ela tem ação inibitória... ela tem ação inibitória do sistema nervoso central, né? Mas assim, ela tem tanta ação inibitória do sistema nervoso central quanto ação excitatória do sistema nervoso central. A serotonina, ela possui receptores, elas possuem 4 tipos de receptor. O receptor 1, ele vai ser basicamente, quando a serotonina ela se liga no receptor 1, ele vai diminuir a atividade da célula em si. Então, vamos supor o seguinte: tô tendo muita dor de cabeça, tô com uma enxaqueca insuportável. Quando você toma, por exemplo, a rizatriptana,
que é um fármaco que ele é agonista do receptor H1, 5H1. Então, você tomou esse fármaco, ele vai ligar lá no receptor. Como ele vai diminuir a atividade da célula, então vai diminuir a dor de cabeça, sabe? Agora, o receptor 2, ele já é excitatório. Então, quando ele se liga, quando você toma, por exemplo, a olanzapina, ela, na verdade, ela é antagonista, né? Então, quando você toma a olanzapina e ela liga no receptor 5-HT2, né? Vai bloquear esse 5-HT2 e vai ajudar no controle da psicose, sabe? Então, tipo assim, ele meio que inibe a ação do hormônio. O 5-HT2, ele aumenta. Então, você tem que tomar um fármaco que inibe, que é antagonista a ele, entendeu? O 5H3, ele tá relacionado com a serotonina também, só que ele tá relacionado ao vômito. Então, quando você toma algum fármaco que atua nele, que é agonista dele, vai fazer com que a pessoa vomite. Por exemplo, se você quer a ondansetrona, ela é um fármaco que é antagonista do 5H3. Então, quando você toma essa ondansetrona, vai bloquear o 5H3, que vai evitar com que a pessoa vomite, sabe? Então, tem esses efeitos em si. Além de que a serotonina, ela pode causar... Tem drogas, por exemplo, como o LSD, eles são agonistas do 5-HT2. Agonistas. O 5-HT2, ele tá relacionado... Eu não falei, né? Mas ele tá relacionado justamente com a psicose, né? Por exemplo, a olanzapina, que a gente viu lá no caso de pacientes que, não posso tomar, por exemplo, a quetiapina quetiapina não posso tomar o droperidol ou a metodopramida, porque pode causar essa síndrome do Parkinson. Você substitui para a olanzapina, ou senão que é a quetiapina, que vai reduzir os sintomas de psicose. Então, é um antagonista do 5-HT2. O LSD, que é a droga lá em si, ela já é agonista, então ela vai causar a alucinação em si no paciente, sabe? O que mais que a gente tem? Então, a gente tem os antipsicóticos, que eles vão atuar como antagonista ao 5-HT2, mas eles podem causar também hiperfagia. Por quê? Porque a serotonina, ela tá envolvida tanto com esse negócio de psicose, de humor também, tá envolvida com a peristalse. Então, você inibindo... Você tem um excesso, por exemplo, de serotonina, causa diarreia, né? Porque vai ter um aumento da peristalse. Já me perdi no que eu tava falando. Enfim, gente. Então tem a ver com sono, com apetite também, por isso que causa esse aumento de apetite. Enfim. E acabou. Não vou falar das outras coisas aqui, porque não acho que é importante. Se cair na prova, um beijo, a gente tem que ter sorte. Um beijo, gente. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu tentarei de verdade responder. Tchau.